Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o cientista político Antônio Lavareda entrevistamos o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, ele que foi o relator do projeto que acaba de ser aprovado e que facilita a importação de vacinas para o Brasil. Boa noite, senador. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos ver as telas que o cientista político Antônio Lavareda trouxe aqui para a gente. Adesão à vacina contra a Covid-19 ao redor do mundo. 86% Reino Unido, 77% Brasil, 73% Espanha, 71% Estados Unidos, 63% Índia. Concordância em relação à possibilidade de empresas privadas comprarem vacinas para aplicar em quem esteja disposto a pagar. 38,3% concorda, pois pode reduzir as filas nos sistemas públicos de saúde. 59,6% discorda, pois todos devem seguir a fila de prioridades. 2,1% não sabe ou não respondeu. Bem, senador, são muitos os assuntos que a gente tem para conversar aqui hoje. Eu queria começar justamente por esses que estão aí nas telas, nas pesquisas que o Lavareda trouxe para a gente, sobre a permissão para que empresas privadas comprem as vacinas. É uma questão extremamente polêmica. Eu sei que no projeto vocês falaram que elas têm que doar 100% das doses que elas comprarem para o SUS e que depois que grupos prioritários que estão no Programa Nacional de Imunização forem atendidos, aí sim elas vão poder usar metade das doses para uso ali dos seus funcionários ou que elas bem entenderem. Então, ainda que sejam essas regras, a gente sabe que nos grupos prioritários estão pessoas maiores de 60 anos. A gente pode criar uma situação, por exemplo, no limite de um trabalhador de 59 anos que pega ônibus todo dia, que está se arriscando, ver uma pessoa jovem de 20 anos que tem ligação com alguma dessas empresas tomar vacina e ele não. Quer dizer, não seria mais justo, melhor, que fosse tudo de fato para o Programa Nacional de Imunização e se escalonasse isso por idade, etc.? Mônica, veja, eu acho que nós conseguimos fazer uma mediação na construção do projeto 534 adequada. Nós não fizemos a vedação e, ao contrário, nós possibilitamos que todos os diferentes atores pudessem participar de uma grande mobilização nacional pela vacinação. A regra que foi estabelecida é o seguinte, primeiro, todos podem adquirir vacinas. União, estados, municípios. Isso é uma enorme conquista, porque aí mantém, resguarda o Plano Nacional de Imunização, mas também dá a possibilidade para estados, municípios e Distrito Federal também adquirirem vacinas. Segundo, nós possibilitamos que a iniciativa privada o faça, mas desde no primeiro momento que disponibilize 100% das vacinas para o Plano Nacional de Imunização. Isso ajudará a avançar na imunização dos brasileiros. Num segundo momento, quando nós concluirmos o Plano Nacional de Imunização dos grupos prioritários, a nossa expectativa é que nós já teremos vacinado 50% dos brasileiros, porque os grupos prioritários, no total deles, veja só, idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, professores, trabalhadores de segurança pública, quilombolas, indígenas, todos esses, a gente chega a 50% dos brasileiros. Para a imunidade desejada, que é de 70%, faltará somente 20%. Aí entra a segunda fase. Após todos os grupos prioritários, ou seja, diminuir muito o nível de contágio pela pandemia, após os grupos prioritários, nós abrimos a possibilidade da União, das iniciativas privadas continuar ajudando, comprando vacinas e disponibilizando para o Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos que, com isso, o próprio Sistema Único de Saúde chegará aos 70%. E aí, os 50% restantes, a iniciativa privada utilizará para, inclusive, reativar a economia. Por fim, nós colocamos claramente uma vedação à comercialização. Então, eu acho que essa vedação à comercialização impede que tenha uma corrida desenfreada e que tenha distorções como estas que você assinala.
Só para então ficar bem claro e bem explicado, quer dizer, a gente ainda não vai ter, nesse primeiro ano, pelo menos de vacinação, clínicas privadas vendendo vacinas e etc. Não vai ser isso. Não, quer não. Dizer, vão ser... Inclusive isso, Mônica, me permite, está vedado. Clínicas privadas não. Isso aí, veja, é pela excepcionalidade do projeto. O artigo 1º do projeto diz claramente, enquanto garante o caráter de excepcionalidade, enquanto perdurar a crise sanitária global de pandemia em decorrência do coronavírus, estão cumpridos os efeitos desse projeto. Tanto é que o objetivo principal do projeto é uma cláusula de responsabilidade de exceção. Em condições normais, o Brasil não assinaria de fato essa cláusula de responsabilidade. Mas na condição que estamos vivendo de pandemia, o Brasil assina. Nesse primeiro momento, não há de se falar em clínica privada vendendo, né? Depois, obviamente, muito depois, quando o coronavírus estiver, se Deus quiser, dominado, como é dominado a influenza, né? Aí os laboratórios privados vão poder adquirir, como hoje os laboratórios privados podem fazer a vacinação do H1N1, do influenza. Mas isso depois, muito depois, que nós alcançarmos a imunização desejada. Lavareda. Senador, vendo os números hoje de brasileiros vacinados, vendo o percentual, 3% até hoje, a gente fica imaginando que a vacinação começou há pouco mais de um mês. Se mantido o desempenho atual da campanha, de ontem para hoje foram cerca de 100 mil pessoas apenas. Se mantido esse desempenho, o país levará para vacinar os outros 97% da população que faltam, levará 2 anos e meio. Ou seja, nós estamos falando, estamos falando de 2024, nesse ritmo, etc. Lembra bem, esse episódio da vacinação, de alguma forma, um dia pode ser classificado como um capítulo ideal, se fosse reeditado aquele livro da Barbara Tuchman, que era A Marcha da Insensatez, ou seja, decisões absolutamente irracionais tomadas a despeito das evidências disponíveis no momento em que foram tomadas. Então, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o Congresso, senador, que, por exemplo, o Senado aprovou esse projeto tão racional, que faz, de alguma forma, apresenta um caminho aí para acelerar o processo de vacinação. Mas eu quero dizer, o Congresso que tem comissões de saúde, uma série de senadores e deputados especializados no tema, o Congresso que em abril, maio do ano passado, já havia detectado, digamos, para simplificar, eufemisticamente, já tinha detectado a inapetência do governo federal para enfrentar essa questão de vacinação, quando se apresentasse, etc. O Congresso, será que não se atrasou também do seu lado em tomar medidas, em pensar em projetos, decretos legislativos, etc., para organizar, planejar de alguma forma melhor esse processo de vacinação? Ou isso era impossível, senador? Bom, primeiro, Lavareda, eu concordo com você que nós estamos pagando o preço das decisões erradas, principalmente da parte do governo. Começou a pandemia, a ação do governo foi negar a gravidade da pandemia. A pandemia em curso, aliás, começou a pandemia, foi negar a pandemia. Depois foi negar a gravidade da pandemia. E depois foi iniciar, eu concordo com a citação da obra, é realmente uma reedição da marcha da insensatez. Porque o governo negou a pandemia, negou a gravidade da pandemia e negou depois a solução da pandemia, que era a vacinação, a imunização. Lembremos que o governo declarou guerra contra a Coronavac, pautou uma luta política contra o Instituto Butantan, um dos institutos, uma das referências da América Latina e de orgulho de todos nós brasileiros em imunização. Eu concordo com você que eu acho que no ano passado o Congresso poderia ter feito até mais. Eu acho que o Congresso deveria já ter tutelado esta causa. Eu me sinto muito honrado de ser integrante da Rede de Sustentabilidade, porque muito do que nós conseguimos avançar
há muito custo sobre a imunização foi a partir das ações que meu partido pautou no Supremo Tribunal Federal e que estão sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski praticamente assumiu uma tutela do Ministério da Saúde, da imunização, melhor dizendo, para poder tocar e avançar com a campanha de imunização. E agora, vamos combinar uma coisa, Mônica Labareda, não era preciso o Congresso ter apresentado, esse projeto ter surgido do Congresso. Lembremos, esse projeto surge porque a Pfizer, a Janssen, a Moderna, as empresas de vacinação não encontram segurança jurídica no governo para venderem suas vacinas para o Brasil. E lembremos, a Pfizer ofereceu, a primeira oferta de vacina que a Pfizer fez para o Brasil foi de julho. Em dezembro, nós já podíamos ter iniciado com a vacina da Pfizer. Mas o governo se atentou para detalhes burocráticos, indevidos, como este da responsabilidade civil, que teve como consequência isso. Nós temos, em números de hoje, só 3% dos brasileiros vacinados. E concordo com você, se continuarmos nesse número, o ministro Pazuello, quando foi no Senado, falou em julho chegarmos a 50% de brasileiros imunizados. Impossível na velocidade que estamos hoje. Continuar esse número, nós chegaremos em julho a 15%. Para ampliarmos a vacinação, é necessário ser sancionado logo esse projeto que foi aprovado hoje, para que possa ter a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, a vacina da Janssen, quando tiver seu autorizo definitivo, para que a gente possa ampliar o arsenal de vacinas contra o coronavírus. Senador, fora esse projeto aprovado hoje, há algum próximo passo, alguma iniciativa do Legislativo ou no Senado que o senador conheça, que possam contribuir também para acelerar esse processo? Bom, eu acho que a primeira é esse projeto caminhar rápido. No Senado, nós fomos muito céleres. Reunimos com as farmacêuticas, eu e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Eu quero aqui destacar a sensibilidade do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele percebeu a necessidade da emenda provisória, ele compreendeu a necessidade de apresentarmos o projeto. Junto comigo, ele reuniu com as farmacêuticas na residência oficial da presidente do Senado na segunda-feira, com o presidente da América Latina da Janssen, da Pfizer, foi até o ministro da Saúde, convenceu da importância, reunimos ainda à noite, na noite de segunda para terça, reunimos, Mônica, inclusive, noticiou essa reunião na sua coluna, reunimos o senador presidente Rodrigo Pacheco, o senador Flávio Bolsonaro, os técnicos do Ministério da Saúde, os técnicos da AGU, chegamos ao texto do projeto, foi apresentado na terça, já foi pautado para votar hoje e é necessária essa urgência. Eu acredito, eu queria que o presidente Arthur Lira tivesse o convencimento necessário da emergência desse projeto e colocasse ele para votar amanhã ou extraordinariamente na sexta e o presidente da República sancionasse na segunda, porque assim nós teríamos na terça ou na quarta semana que vem já Pfizer, Moderna e talvez a Janssen aqui disponibilizados para os brasileiros. Tamanha a urgência. Então esse projeto é a maior emergência que se tem. Lembremos que a essa altura, países da América do Sul, nosso vizinho Uruguai e o Chile estão sendo vacinados com a Pfizer e nós não estamos. Então eu diria que a maior prioridade nesse instante para avançarmos na imunização é esse projeto ser votado e depois sancionado pelo presidente da República. Logo. Agora, senador, hoje o presidente da República, a despeito de seu filho, Flávio Bolsonaro, ter participado das negociações, ele falou de uma forma ali que deu para entender que ele pode vetar a cláusula do projeto que diz que o governo tem que se responsabilizar civilmente em caso de efeitos colaterais das vacinas, né? Que ele não aceitava essa cláusula, agora vocês aprovaram. Ele pode vetar? O senhor acredita nisso? Se isso acontecesse, seria mais um capítulo da marcha da insensatez que Labareda fala, Mônica. Eu quero acreditar que o presidente da República se equivocou na declaração. Porque é algo que não me parece aceitável. Repito, você mesmo disse,
Segunda-feira eu reuni. Eu acredito que o senador Flávio Bolsonaro reuniu conosco, não foi à toa. Reuniu em nome do presidente Jair Bolsonaro. Reunimos então com o senador Flávio Bolsonaro, com os técnicos do Ministério da Saúde, com os técnicos da AGU. Ou seja, foi um projeto que foi dialogado com o governo. É um projeto que não é... Poderia até ser alegado. Eu acharia que seria uma razão pequena vetar o projeto, porque ele fosse de minha autoria, como líder da oposição, mas ele não é de minha autoria. Ele é de autoria do presidente do Congresso Nacional, do presidente do Senado. E outra coisa, além de ser um projeto que salva vidas de brasileiros, que pode agilizar a imunização e colocar o Brasil na retomada do crescimento econômico, ele ajuda o próprio presidente da República, pelo amor de Deus. Eu não acredito que o presidente vai imaginar e não entenda, não compreenda que o quanto antes nós imunizarmos brasileiros e o quanto antes sairmos da crise sanitária, mais cedo nós recuperaremos economicamente o país e isso ajudará a ele. Então, se ele vetar assim, esse projeto, Mônica Labareda, eu sou líder da oposição. Nós estamos com esse projeto quase que pedindo ao presidente da República para ajudá-lo. Seria de uma insensatez atroz esse veto. Agora, eu não quero acreditar que vai chegar a tanto. Senador, agora a gente tem uma questão aí, quer dizer, o senhor falou, se tudo for muito sério, a partir da semana que vem a gente já tem à disposição as vacinas. Agora a gente não sabe que está faltando vacina no mundo inteiro, né? Então a Pfizer, ela não vai despejar vacinas aqui no Brasil, de uma forma realista, quer dizer, quantas vacinas, o senhor que se reuniu com a Pfizer, quantas vacinas a Pfizer poderia disponibilizar de imediato para o Brasil? E Janssen e Moderna tem algum... 100 milhões de imediato? Acho que não. 100 milhões de doses, não, 100 milhões de doses, segundo carta que a Pfizer nos encaminhou, 100 milhões de doses para esse ano, sendo 8 milhões dessas 100 milhões de doses entre abril e julho. Ou seja, isso aí são palavras do presidente da Pfizer para a América Latina na reunião comigo e com o presidente Rodrigo Pacheco na segunda-feira. Segundo ele mesmo disse, a partir do segundo trimestre, ou seja, a partir de abril, entre abril e junho, 8 milhões de doses, que já seria um reforço considerável. E de outubro até dezembro, as 92 milhões de doses remanescentes. Ou seja, nós poderíamos avançar na produção das outras vacinas, já ter 8 milhões de doses de imediato. A Janssen ainda não encaminhou a sua proposta para nós, mas mesmo porque a Janssen necessita passar pela terceira fase de teste da vacina nos Estados Unidos, mas está na iminência de conseguir o autorizo do FDA americano. O autorizado pelo FDA americano, naturalmente, seria autorizado também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu acredito, a Janssen também antecipou que tem quantidades e doses para entregar a partir de abril, maio também deste ano. E com essas duas, e a vantagem do projeto é que ela escancara a porta, não somente para a Pfizer, para a Janssen, mas para a Moderna também. Vai ser possível nós irmos atrás de outros imunizantes. Senador, o Congresso afora essa questão vai tocando a sua agenda. Estava programado para amanhã a votação na Câmara da PEC do auxílio emergencial. Eu queria lhe perguntar, isso foi adiado para uma discussão mais aprofundada, etc. Essa PEC, a proposta dessa emenda constitucional, tem dois elementos, pelo menos que eu gostaria de ouvir sua opinião. O primeiro deles tem a ver com um congelamento de salários dos servidores públicos, um congelamento horizontal, ou seja, para todos eles. Então, eu já faço a primeira pergunta e depois coloco a segunda questão. Isso vai atingir, por exemplo, professores e vai atingir todos os funcionários, os servidores da saúde. Nós estamos falando em vacinação, nós estamos falando em combate à Covid. Isso não lhe parece, mais ou menos, vamos fazer um paralelo, já que eu falei numa historiadora ainda há pouco. Isso não lhe parece, mais ou menos, algo como se, na Segunda Guerra Mundial, o Congresso americano mandasse uma mensagem para os jovens soldados que estavam na Europa, dizendo que durante 2 anos eles não teriam aumento de salário.
Ou seja, isso não tem um papel absolutamente desestimulante, para dizer o mínimo, para esse pessoal da saúde, da educação, que tem que fazer 2 anos de atividades em 1 ano, porque 2020 foi perdido para boa parte do setor público e também para as forças de segurança. E depois, só deixando já a segunda questão, qual é a viabilidade que o senador vê do fim dos investimentos obrigatórios em saúde e educação? Qual é a chance disso ser aprovado pelo Congresso? Então, são as 2 questões relativas a essa PEC, senador. Começando então da segunda pergunta, o fim da vinculação. Primeiro, chega a ser cruel ser proposto o fim de vinculação de recursos da educação e saúde em meio a uma pandemia. Pelo meu sentimento, no Congresso, no Senado, pelo menos, não posso falar da Câmara, mas a chance disso ser aprovado no Senado é nula, mesmo porque uma proposta de emenda constitucional precisaria de 48 votos. Hoje não existe 48 votos que concordem com o fim da vinculação dos recursos da educação e da saúde. Em segundo lugar, acabar com a vinculação de recursos da saúde, eu repito, no meio de uma pandemia, quando mais estamos precisando da saúde agora e quando mais estamos precisando da educação para o futuro, inviabilizar o Fundeb na mesma legislatura que aprovou o Fundeb, me parece ser algo totalmente contraditório, antagônico e, no meu sentir, sem chances de ser aprovado no Senado. Isso eu não estou falando somente como líder da oposição. Eu posso dizer claramente que os 20 votos da oposição serão contra isso. Mas, além dos 20 votos da oposição, nós teremos votos no MDB, a mais ampla maioria do MDB e de outros partidos, para impedir que isso ocorra. Quanto ao congelamento de salário, me permita essa analogia, a mensagem seria basicamente o seguinte, seria como se o governo americano mandasse uma mensagem para os soldados que estão no front europeu contra o nazifascismo, dizendo o seguinte, olha, vocês não têm soldos, vocês não têm direito a soldo e vocês não terão direito a voltar para casa, estão condenados a morrer aí. É uma mensagem similar a essa, dizer que não terá direito a realinhamento de salário para profissionais da saúde, para profissionais da segurança pública e para profissionais da educação. O governo não pode se utilizar de estratagemas, não pode se utilizar de chantagem para garantir auxílio emergencial para os mais pobres, como já foi dito até pelo próprio presidente da República. Não pode querer, em nome de socorrer os miseráveis com auxílio emergencial, retirar dos pobres ou dos que menos têm. E veja, eu estou falando de professores ou de enfermeiros que, nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, estão diante de um leito de UTI, com pacientes morrendo e recebendo no máximo uma remuneração de R$ 1.500 a R$ 2.000, de R$ 1.500 a R$ 2.000. É desses que estamos falando que virão a ter os seus salários congelados. E tem outras alternativas para viabilizar o auxílio emergencial. Nós já apresentamos isso. Tem um fundo de investimento fechado chamado Comicotas. Se pegar os recursos do chamado Comicotas, isso totaliza 20 bilhões de reais. Se, por exemplo, nós reduzimos hoje 30% da renúncia tributária que tem no país, isso totaliza outros 100 bilhões de reais. Só aí dá 120 bilhões de reais numa conta de padeiro feita agora. Ainda existem dispositivos na Constituição que pode ter alongamento da dívida, para que nós, com isso, possamos já garantir, independente de qualquer chantagem com qualquer tipo de PEC, pelo menos 4 ou 5 meses de auxílio emergencial aos mais pobres, que é necessário no enfrentamento dessa pandemia. Senadora, eu queria voltar um pouquinho no projeto de lei que foi aprovado hoje. Conversando com algumas pessoas da área de direito do consumidor, notaram questões que eu queria colocar aqui para o senhor. A cláusula principal, quer dizer, o ponto principal desse projeto é a questão de quem vai responder caso haja um efeito colateral indesejado da vacina, algum tipo de dano causado à população ou a alguma pessoa, algum grupo específico. O presidente Jair Bolsonaro dizia que não aceitava que fosse o governo, que as empresas ficassem isentas. Aí surgiu esse projeto. Bem, o projeto prevê, inclusive, que o governo federal, estados e municípios possam contratar seguros privados. Aí o que dizem esses especialistas?
Hoje, a Constituição, no seu artigo 37, parágrafo 6º, ela já diz claramente que os entes públicos ou os prestadores de serviço, privados ou públicos, são responsáveis pelos serviços que prestam e são obrigados a indenizar caso haja algum dano a terceiro. E que quando a gente faz uma lei como essa, falando que vai existir um seguro, a gente pode colocar um outro ente aí no meio, que é justamente o seguro, que pode até dificultar que as pessoas alcancem indenizações. O que o senhor acha disso? Isso foi refletido, isso foi conversado? O senhor acha que isso tem alguma lógica, tem algum risco que precisa ser um pouco melhor elaborado? Como que o senhor vê isso? Bom, Mônica, você coloca um relato que demonstra o quanto essa argumentação de não assumir a responsabilidade civil é inócua. Ou seja, o governo poderia ter assumido esse compromisso já em agosto do ano passado, e nós já teríamos vacinas para salvar vidas. Não deveria ser necessário o Congresso Nacional chegar ao detalhe de preparar uma lei para isso. Como não foi necessário o Chile fazer isso? Como não foi necessário o Uruguai fazer isso? Como não foi necessário os Estados Unidos fazerem isso? Como não foi necessário o Reino Unido fazer isso? Como não foi necessário Israel, que já vacinou 60% da sua população, fazer isso? Ou seja, foi inaugurado um debate que, no meu sentir, não tem razoabilidade nenhuma e só atrasou a imunização de brasileiros e penalizou com perda de vidas. É exatamente pelo que você diz. A Constituição já estabelece. Bem, primeiro vamos ver o seguinte. O que é que nós estamos dizendo? Que a responsabilidade civil da imunização é da União. Só que isso não isentará os laboratórios. É impossível, porque a Constituição estabelece o direito, como você mesmo diz, de qualquer cidadão recorrer a ela para a prestação judicial se sentir prejudicado. O direito de petição, no nosso ordenamento jurídico constitucional, assiste a todos. Então, ou seja, a União assume a responsabilidade civil, mas está implícito, está claro pela Constituição, pelo ordenamento jurídico, que essa responsabilidade civil não será isenta das farmacêuticas. Portanto, o argumento é um argumento que foi feito para não assinar, convenhamos, é um argumento inócuo. Não à toa que alguns colegas de vocês da imprensa até batizaram a nossa lei de Lei Jacaré, que acaba sendo isso, né? É uma lei para confirmar que as pessoas, é o seguinte, é uma lei para dizer para as pessoas, olha, a União está correndo o risco do cidadão virar jacaré com a vacina. Chega a ser hilário. Agora, senador, aliás, vamos para... Chega a ser hilário se não fosse trágico, porque essa negligência custou vidas. Se tivesse sido assinado isso em agosto, por parte da União, quantas vidas brasileiras já não estariam tendo sido salvas com a vacinação? Senador, agora nós vamos para a última pergunta, que vai ser do Lavareda, e vamos encerrar, que já estamos estourando o tempo. Pergunta bem curta, senador. Estamos com o tempo apertado. A pergunta é o seguinte: a Câmara apressadamente elaborou uma PEC para tornar, em síntese, para tornar praticamente impossível a prisão de parlamentares por determinação judicial do Supremo Tribunal Federal, não pode ser decisão monocrática, uma série de empecilhos, etc. Qual é a chance desse projeto vir a ser aprovado, senador, no seu entendimento? Eu acho que pode ser aprovado na Câmara. Eu espero que o Senado barre, porque isso é indecente. E eu acho, em princípio, não analisei pormenorizadamente a PEC, mas eu acho que a própria PEC é inconstitucional. Existe controle de constitucionalidade por emenda constitucional. É bom que nós compreendamos isso, porque a imunidade parlamentar é limitada nos termos em que a própria Constituição estabelece essa limitação. Bom, mesmo que não seja constitucional, imoral e indecente é. Na verdade, estão querendo transformar com essa PEC a imunidade parlamentar em impunidade parlamentar. Há uma diferença muito grande em imunidade e impunidade. É bom que se diga, o legislador constituinte de 88
não estabeleceu imunidade absoluta. É por isso que existe, para os erros ou os excessos da imunidade, como já foi cometido, como o caso da Flor de Lis, como o caso da Daniel Silveira e como tantos outros, é por isso que existe o decoro parlamentar. Então, imunidade parlamentar não é absoluta. E nós não podemos confundir imunidade, que é prerrogativa para palavra, opinião e voto, com impunidade. Então, essa PEC que eu aqui denomino de PEC da impunidade, eu espero que no Senado não chegue a ser aprovado. Bem, senador, infelizmente nós chegamos ao fim do programa. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Ponto a Ponto, desejar sorte aí em todos os projetos que possam facilitar a chegada das vacinas. Muito obrigada pela sua presença, senador. Labareda, Mônica, é sempre um prazer estar com vocês, conversar com vocês. Uma boa noite a todos os telespectadores da Band News. E você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.